Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje, nós estamos recebendo aqui o Reinaldo, que é um colaborador aqui da Casa de Eurípides Passanufo, e a Ana Ricardina. O Reinaldo vai trazer para nós um tema interessante. Como vemos o outro? Como é que nós estamos vendo os nossos semelhantes? Como que os nossos semelhantes estão nos vendo? Então vamos entender um tiquinho sobre a visão espírita, né? O que o Reinaldo tem para trazer para a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Vamos lá? Vamos lá. Então, estamos aqui, vamos ver como é que nós estamos vendo o outro. Vamos tentar enxergar o outro aqui, porque a gente não costuma não enxergar, não, né? Então tá, como vemos o outro. Vou começar aqui com uma pesquisa até no Google, né? Até sobre pesquisa científica mesmo que eles já fizeram, né? E até a psicologia que muitas vezes fala, né? Então fala assim, a forma como vemos o outro é influenciada por diversos fatores, como o autoconhecimento, a empatia e a projeção. O autoconhecimento que é entender, né, o que acontece nos sentimentos dos outros, e a capacidade de compreender as emoções do outro e vivenciá-las, que é a empatia. E a projeção, a gente projeta, né, nosso mecanismo de projetar, nos defendendo uma defesa psicológica em que nós projetamos nossos sentimentos nos outros, né? Projetamos nossos desejos, nossas motivações, nossos pensamentos indesejáveis em outra pessoa, né? Então, é interessante que a gente diz muito da gente quando a gente projeta alguma situação que a gente está vendo no outro. Muitas vezes está com a gente, né? E aí fala assim que a frase, tudo que vemos no outro é o que temos dentro de nós. É uma forma de definir o comportamento das pessoas em relação aos outros, né? Muitas vezes nós não conhecemos nem a nós mesmos, né? Então, assim, a gente joga pedra, mas a pedra que a gente está jogando é uma pedra que está na gente. É algo nosso que a gente está projetando no outro, né? E é muito interessante que essa pesquisa, que eu vi uma reportagem falando dessa pesquisa, que fizeram uma pesquisa científica, comprovaram que quando a gente direciona uma ideia sobre o outro, aquilo está na gente. Ou é a gente, ou alguma coisa que está relacionado com a nossa vivência. Não quer dizer que eu chamo o outro de ignorante, ou qualquer outro defeito, que eu sou aquilo. Na maioria das vezes costuma ser, né? Então, por isso que a gente deve primeiro estudar a gente primeiro. Se conhecer primeiro, conheça a ti mesmo, né? Mas eu tinha uma ideia diferente. Eu pensava, mas será possível? Tudo que a gente fala do outro realmente está na gente? Tá sim, mas tem que ver que forma que está. Muitas vezes está na gente assim. A gente teve uma vivência sobre uma situação, por exemplo, alguém maltrata animal. Aí eu tenho quando a gente fala de revolta mesmo, eu tenho uma revolta quando eu vejo alguém maltratando um animal, né? Eu tenho um ódio e tal, mas quer dizer, aquilo ali eu vivenciei alguma situação, eu pratiquei isso talvez em outras existências. O legal é isso, porque se está na gente, se não está agora, eu não reconheço porque está em outras existências, porque a gente traz o nosso subconsciente na nossa forma de viver, a gente nasce assim já, nasceu com isso, né? Eu critico uma pessoa no defeito da pessoa. A pessoa é muito difícil. Nossa, a pessoa é difícil demais, eu não aguento. E eu sou uma pessoa calma, vamos supor, né? Eu sou uma pessoa calma, não sou uma pessoa difícil desde quando nasci, mas eu falo muito daquela pessoa que ela é muito difícil, né? Eu não sou, porém, ou eu já fui, ou eu tenho uma vivência com esse tipo de coisa que me fez uma revolta que em outras existências, ou que eu fui, ou que eu pratiquei, que está em mim. Então aí eu trago aquilo, e aquilo é meu, mas não o que eu sou, né? Interessante é isso, né? Agora, na maioria das vezes, como fala a pesquisa, é muita coisa que está na gente e a gente não tem coragem de assumir. E aí a gente vai e projeta no outro, né? Aquilo traz uma raiva na gente que a gente projeta aquilo no outro. Não, você é isso, e estoura com a pessoa, né? É interessante isso. E continuando aqui, na pergunta do Livro dos Espíritos 919,
Kardec pergunta assim, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ele respondeu assim, né, os espíritos. Então quer dizer que a gente precisa sempre conhecer a nós mesmos antes de julgar, né? Nós estamos falando de julgamento, nós estamos falando de orgulho mesmo da gente, né? Antes de apontar o dedo para o outro, né, se apontar a ferida do outro, né, você tem que se conhecer. Porque quem te garante, né, que você também não foi aquilo ali? Quem te garante que você também não teve aquela ferida, né? Isso. Então a gente tem que realmente, a partir do momento que a gente começa... Eu penso muito assim, esse negócio de conhecer-te a ti mesmo, é o que é? É você se colocar no lugar do outro. É você procurar entender, né, as dificuldades do outro. Por quê? Porque você também passou por aquelas mesmas dificuldades. Né? Se aquela pessoa está passando, você muitas vezes você conseguiu até superar, mas o outro está no momento dele, dando o melhor dele para tentar superar também. Aí, ao invés da gente poder ajudar, o que a gente faz? A gente começa a apontar o defeito da pessoa, começa, né, de uma certa forma, a gente está tentando tirar a pessoa do caminho, né? Quando a gente começa a fazer esses bombardeios em cima da pessoa. E sendo que se eu estou vendo aquele defeito na pessoa, se eu quero que a pessoa... O que eu tenho que fazer? Não está me incomodando? Então, por que eu não ajudo ele a superar aquele defeito? Então aceita ele como ele é, né? Justamente. Mas esse é o chave, né? A gente tem que aceitar o outro como ele é. Do jeito dele. Né? Que tá isso é bíblico. Jesus aceitava os apóstolos do jeito que eles eram. Jesus aceitou todos que eles eram. Ele nunca julgou. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu, né, sua etapa. Ele sabia as dificuldades que nós temos até hoje. A gente tinha naquela época, continuamos tendo. Né? É empatia, né? Essa empatia que a gente precisa adquirir aos poucos, né? Construir na gente. Porque tá muito difícil. Hoje em dia a gente vê por aí que tá difícil. Essa empatia aí tá. As pessoas estão deixando muito de lado. Tá vivendo mais o seu mundinho, o seu ciclo e pronto. Meu mundo é esse e não quero mudar. Tem muita gente tá aí batendo na mesma tecla, não vou mudar. Chegando a ser até narcisista. Narcisista, tá muito assim mesmo. E a gente tem que entender também que não quer dizer que a gente vai aceitar tudo, né? E que o outro, assim, vão fazer um exemplo aqui de um familiar muito difícil, que a gente tem uma dificuldade imensa. Não é a gente aceitar e ser submisso e deixar ocorrer violência e tal. Não, é entender que o mundo dele é o mundo dele, igual o Jorge falou, ele está fazendo o melhor dele. Assim como nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu posso achar que eu tô bem demais, tal, eu tô fazendo meu melhor, mas pro outro aquilo incomoda o outro. Eu sou diferente do outro, todos nós somos diferentes, né? Mas aí... você quer falar? É interessante isso que você falou, porque realmente... quando a gente começa, né, principalmente quando a gente começa na doutrina espírita, que a gente começa a entender, começa a lei de causa e efeito, essas coisas, então a gente começa a repensar as nossas atitudes. Não é que a gente não erra, a gente continua errando, mas a gente tenta não errar menos, né? E eu fico olhando, eu tiro base para os meus amigos, porque hoje determinados lugares que eles querem ir não me chamam a atenção, eu não tenho vontade. Então quando eu falo, não, nossa, eu sou bombardeado, eu tô virando santo, eu tô virando beato, eu sou beato, falei, gente, eu não vou para um lugar que eu não vou me sentir bem. Né? Então, quer dizer, isso aí incomoda as pessoas, quer dizer, eu estou no meu caminho, eu estou fazendo o que eu acho certo, que é certo para mim, mas as pessoas não, né, que não querem fazer o mesmo que eu, a gente não acha. Então é por isso que a gente tem que aceitar cada um como cada um é, né? Porque cada um está no seu momento, né? A gente tem que entender isso. Mas aí, na resposta, né, da pergunta 919, que é a 919A, tem um parágrafo que fala assim, interessante: procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que esses não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo.
Então, se alguém está vendo alguma coisa e está nos criticando, não quer dizer que é só dele, não. Que é meu também, pode ser dele também, mas é uma coisa que está chamando a atenção para mim, que eu preciso de olhar e pensar, opa, peraí, eu acho que eu tenho que observar isso de novo aqui, que eu tô a vida inteira faço isso aqui, falo isso aqui e eu não estou prestando atenção. Então, assim, é uma advertência, né? O inimigo, entre aspas, o que quer dizer, é a pessoa que não gosta de mim, que fala o que pensa sobre mim, mas pera, eu vou escutar, não vou jogar pedra nela também, não, né? Não vou. Então, quem sabe, eu que realmente não estou incorrendo em falta, né? Por mais que eu esteja em falta, a pessoa, é lógico, que como a gente falou, que a gente vê e a gente quer criticar, a gente não deve, mas às vezes uma situação dessa é até intuição para poder a gente parar de fazer algo que está prejudicando. Chamar nossa atenção, né? Chamar a atenção da gente. Porque um amigo seu não tem, muitas vezes vê, mas não tem coragem de falar. Agora, uma pessoa que não gosta de você, né, até mesmo para poder tocar o dedo na ferida, ele vai fazer, mas quer dizer, está sendo utilizado, porque o que os outros não têm coragem, ele está tendo, quer dizer, está despertando a sua atenção para algo errado em você que os outros estão vendo e estão camuflando. Sim. E ele não. Né, ele simplesmente vai chegar na live e vai te falar, isso aqui não está legal, né? Assim, você é assim. Isso te dá o susto, te dá o tranco, onde você vai falar assim, pera lá, será que eu sou assim mesmo? Será que eu estou agindo dessa forma? Né? Muitas vezes é isso que vai fazer. Na hora você pode até brigar, achar ruim, xingar. Mas a sementinha, quando planta ali, meu filho, acabou. Na hora que você estiver lá, você vai começar. Puxa, mas será que eu sou assim mesmo? Será que eu estou fazendo assim? E a gente vai fazer essa reforma. Mas essa pergunta a gente precisa fazer justamente para a gente olhar para dentro. E se caso a gente perceber que realmente é alguma coisa, embainha a espada. Não vou. De qualquer maneira eu tenho que embainhar a espada. Mas eu tô com a espada ali. Eu quero ferir ele porque ele me fala, não, embainha a tua espada. Porque, opa, pera aí, eu que também tô errado esse negócio. A gente tem que começar a ouvir mais, né? Ouvir mais e prestar atenção, né, nas coisas sem querer já defender e atacar. Não, vamos ouvir. Né? Ouve primeiro, aí você vai assimilar aquilo para ver. Porque muitas vezes o que atrapalha é justamente isso. Porque é o que você está falando, você está com a espada na mão, você já quer partir para. Porque quando você é acuado, qual que é a defesa? É o ataque. Você quer atacar. E a gente tem que começar a parar com esse negócio de sempre atacar. É que nós estamos começando outro dia. Né? E nós temos que começar também a começar a serenar um pouquinho mais, baixar um pouquinho. Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente acha é certo. Mas a gente tem que lembrar também que a pessoa também acha que o que ela acha é certo. Sim. Então tem que ter um consenso ali, né, pra gente viver bem. Tem que ter o respeito. O respeito. Respeitar a opinião também, que às vezes a forma que fala pra gente é uma forma respeitosa, mas a gente não entende que é respeitoso. A gente quer atacar. Então a gente ouvir também, não, tudo bem, se você pensa assim, né? É igual um evangélico conversar com um espírita, né? Existe perfeitamente o respeito. Eu tenho um amigo que é pastor. A gente nem, assim, quando fala sobre alguma coisa, ele me respeita, eu respeito ele, pronto, a gente não impõe nada, não. Fica ali mediano, como diz o outro. E assim, ele não me ofende, eu não ofendo ele, né? E muitas vezes, às vezes eu posso falar alguma coisa e ele pode se sentir ofendido, mas aí tem que, né, ver qual que é o ponto que ali está exagerando. E falando sobre julgamento, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 46, o título é Quem és? Quem és? Perguntando. Aí ele, sobre o Evangelho, né? Um trechinho de Tiago, capítulo 4, versículo 12, há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E aí Emmanuel vem dizer assim, eu peguei só duas partes aqui para a gente falar. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Cremos seja útil a cada discípulo quando assediado pelas considerações insensatas, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Então é o que a gente está falando. Né? Nossos julgamentos muitas vezes resultam em desastre maior do que eu estou atacando, acusando. Eu acuso de uma coisa, mas aquilo pode resultar numa coisa muito pior do que aquilo que eu estou acusando, que às vezes nem existe.
né? Pode várias situações até de desavença, de morte, de sei lá, de muita coisa. Criar uma culpa em alguém que não é verdade e tal, né? E essa última fala dele é interessante que ela lembra aquelas 3 peneiras de Sócrates. Sócrates, né? eu acho lindo aquilo, gente. Eu acho interessante, porque a verdade, a bondade e a utilidade. Ou seja, eu vou conversar com alguém, eu vou falar de alguém, aí ele fala assim, toda vez que a gente for falar, então, é verdade? Isso é bom? Isso é útil? A mesma coisa, quando alguém vai me falar, fazer uma fofoca, chega perto de mim e fala assim, vou te contar um negócio que tá bombando. Aí, primeira coisa, a gente não consegue fazer, não tem como. Que a curiosidade é tanta pra ouvir o que tá bombando. A gente assim, não posso. Mas aqui, o ouvidinho tá aqui, doidinho pro outro falar, né? Qual que é o ideal, né? Pergunta pra ele, você vem me falar um negócio, o negócio tá bombando. Aí ô Jorge, isso que você vai falar é verdade? Não. Aí já queimou, né? Ou então isso é bom? Isso é útil? Não. Então queimou por isso. Mas que a curiosidade vai ficar ali, meu Deus, o que ele queria me contar, por que eu não deixei falar? Mas aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele fala do argueiro e da trave no olho, né? Que é uma das imperfeições da humanidade, que consiste em vermos o mal de outrem. Uma das nossas imperfeições mais graves é ver o mal de outro. A gente sempre vê o mal do outro, ai de quem vê o nosso, né? E não adianta, quanto mais a pessoa, o outro pode amar a gente da melhor forma que for, mas ele vai ferir a gente. Porque é imperfeito, é diferente, é diverso. E às vezes adverso. É diferente, é muito, muito diferente. Então, sobre a caridade, falando sobre a caridade, aquela pergunta que Kardec faz, né? Qual o verdadeiro sentido da caridade? Aí os espíritos respondem benevolência, indulgência e perdão, né? Aí Kardec comenta assim, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. O homem, no finalzinho, ele continua, o homem verdadeiramente bom procura elevar seus próprios olhos àquele que é inferior, diminuindo a distância que o separa, né? Então, a caridade confere com a justiça, né? E a gente deve diminuir essa distância. Nós estamos falando do outro, nós estamos falando do familiar, nós estamos falando de um chefe de trabalho, que às vezes a gente não tem uma dificuldade enorme, né? Na casa espírita. Mas a gente tem dificuldade de tudo demais. Né? E a gente luta contra isso o tempo todo. Né? E diminuir essa distância é ser humilde, né? Procurar no outro a luz que ele tem. Ele tem uma luz, ele não é aquilo que a gente às vezes denota sobre ele. Muitas vezes a gente coloca ele inteiramente de um defeito que a gente criou, né? A gente tomou antipatia mesmo e não vê luz, sendo que todos nós temos luz. A gente tem que procurar achar as coisas boas na pessoa, porque nós temos o defeito de achar só as coisas ruins, a gente só procura as coisas ruins. É a mesma coisa, você vê uma pessoa, eu até estava comentando isso com a minha amiga hoje, eu tenho um primo, que ele é muito bonito, então assim, é aquele cara assim, cabelo, corpo, o cara é todo bonito, aí o que você faz? Mas deve ter um defeito. Você fica procurando. Não tem condição. Aí eu brinco, falei, gente, não tem condição, que Deus fez uma escultura e não tem um defeitinho. Falei, algum defeito tem. Olha como é que nós somos. Só porque é bonito, a gente já quer procurar um defeito. Isso é nosso mesmo, ficar procurando defeito nos outros. A gente não fica procurando as qualidades. Né? As qualidades que estão ali mostrando, você está procurando um defeito, você não está atento às qualidades, você quer achar. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, aquela pessoa bacana que todo mundo gosta, mas você fica ali catando pra você achar um defeitinho naquela pessoa. Quando acha, eu vou contar. Pra mostrar, mas ele tem um defeito, ele é assim, assim, assim. A gente tem isso, gente. E eu falo que Jesus mostra totalmente o contrário, né? Que você vê no episódio da carniça, né? Tudo lá, o mau cheiro e tal, mas tem dentes bons. Exatamente. Quer dizer, ele viu uma coisa boa naquela carniça, enquanto os outros só viam o mau cheiro, preocupavam com isso. Ele que não está preocupado com isso, ele viu uma coisa boa. É isso que nós temos que ter, né, com as pessoas. Procurar o lado bom das pessoas, procurar sempre uma coisa boa. Porque é aquilo que a Ana falou outro dia no outro programa. Toda pessoa, por pior que ela seja, em algum momento
ela vai ter um ato de bondade, ela tem algo bom, ela gosta de alguma coisa, ela tem, é um filho, é uma mãe, é um animal que ela gosta. Não quer dizer, ninguém é mal, completamente mal, não, gente. Mas é interessante que essa pesquisa demonstrou que quando a gente só pontuou as virtudes, é porque está na gente também. E o legal é isso, né? Que a gente deve trabalhar nesse sentido de, naturalmente, apagar a visão do erro do outro, do defeito do outro. E saber que ele vai continuar assim como nós, né? Por quê? Isso não interessa pra gente, né? A gente procurar o que é de luz no outro vai ser exemplo pra gente, né? A gente vai ter que achar. E sobre isso que a gente está falando, que a gente quer ver sempre o defeito, a gente, às vezes, inconscientemente, a gente quer ver uma pessoa perfeita com aquele conceito de alma gêmea. Né? Não, eu quero ver aquela pessoa igual eu, entre aspas, somente bom igual eu, entre aspas. Que vai me complementar. Isso, não só como casal, mas como amigo também, às vezes a gente fica procurando no outro uma alma gêmea. Por isso que a gente acha uma cópia da gente, né? Uma cópia da gente se achando que a gente é bom. Né? E aí, assim como fala na pergunta 301, dois espíritos simpáticos, Kardec pergunta, dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles é resultado de identidade perfeita? Aí ele responde assim, se um tivesse, no finalzinho, se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade, né? Ou seja, se o espírito fosse a metade do outro, sem outra metade estaria incompleto, né? Cada um tem individualidade, então nunca nós vamos encontrar isso, né? Tem gente que não consegue entrosar, não consegue familiarizar até dentro da família e tudo, mas é porque talvez está procurando isso, ou talvez no passado insistiu muito nessa situação e não de que ninguém é perfeito, só eu, né? Justamente nós está falando do narcisista. Por isso que nós temos a lei da sociedade, nós vivemos numa sociedade por isso. Nós precisamos viver na sociedade por isso, para a gente nos conhecermos, nos conhecer mesmo. Nós nos conhecemos assim, com um amigo do lado, né, andando, caminhando, uma pessoa do seu lado caminhando e você ali com a sua dificuldade e a dele parecida e vocês a evolução é isso, né? E vocês dois ali no trabalho, nesse trabalho de renovação, né? Porque não você está renovando, você está tirando do ruim para colocar um bom. É a renovação, a evolução é renovar. Né? Nós somos uma individualidade, né? Mas nós precisamos nos socializar. Por isso a gente vive em sociedade. E esse negócio igual o Reinaldo está falando, meus amigos, vou falar uma coisa com vocês. Aquela historinha da metade da laranja é só na música do Fábio Júnior, tá? Não tem metade da laranja, não. Ninguém completa ninguém, não. Você já veio completo. Então, cada um se completa. Ninguém aqui veio para melhorar ninguém, para consertar ninguém. Você tem que se consertar e cada um conserte a si. Então, não vamos nessa aí que procurar a sua felicidade, que a metade da sua laranja, a tampa da sua panela não vai. Não. Não tem tampa de panela. Isso aí é só na música do Sérgio Reis e na música do Fábio Júnior. Os romances, né? Porque a sua felicidade, quem constrói é você, né? Porque é seu. Não adianta não, ninguém vai ser feliz por você, ninguém vai viver por você, é você que tem que viver, você que tem que buscar a sua felicidade. Trabalho contínuo, todos os dias tem que trabalhar, né? Trabalhar esse lado. O espírito Miramês comenta sobre isso, que todo extremo no mundo é perigoso. Ele cega os extremistas, levando-os a situações indesejáveis, né? Então, assim, extremismo demais, você acaba terrível, ficar doente mesmo. E ele comenta também sobre a diversidade, né, do espírito Miramês. Ele fala assim, a beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variações sem perda da harmonia. Um dia não é igual ao outro, as pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais e os pássaros, a flora e a fauna se alteram constantemente. Tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Né? Então a coletividade, ela nos obriga a reajustar nossos propósitos, muitas vezes egoístas, né?
é no lar, no convívio familiar, principalmente que começa, né? E a gente está falando de sociedade, coletividade, ela é necessária, ela é primordial. A gente é a lei de cooperação. A gente precisa de aprender a cooperar, precisa de estar entrosar e aprender a cooperar, justamente para a gente, como diz, um dia ser um anjo, vamos dizer assim, para não ter nenhuma dessas sombras, deixar para trás, nós vamos deixando para trás essas sombras de ignorância, de erro, desses problemas que a gente cria para nós mesmos, das nossas imperfeições que atacam o outro, para a gente deixar de atacar o outro e para ajudar, para ser útil ao outro, né? As pessoas que nos cercam são tão imperfeitas como nós. Elas têm as fragilidades também, mas têm suas luzes. Nós acabamos de falar aqui, né? E a adversidade é prova também que a pessoa não consegue se afinar com ninguém, que a gente está falando aqui. A pessoa, quando se isola e ela se sente adversa, ela quer ser adversa porque ela não consegue socializar, né? Muitas vezes aqui está ligado muito na história dela, né? Como fala nas pesquisas lá, a nossa história diz muito. Muitas vezes a gente não é o que a gente é, mas muitas vezes é a nossa história. A gente traz do passado uma questão que a gente insistiu muito e aqui agora a gente tem dificuldade. Muitas vezes a gente tem que entender também o seguinte: às vezes essas pessoas que se isolam, a gente já taxa a pessoa de antissocial. Gente, às vezes ela não é antissocial. Às vezes ela tem uma dificuldade de se socializar, ela tem dificuldade de chegar nas pessoas, ela tem dificuldade de ficar no lugar onde tem muitas pessoas. Então, assim, não é, às vezes, maldade da pessoa, a pessoa quer se isolar, a pessoa não gosta. Não, gente, às vezes é a dificuldade que ela tem de estar ali junto, né? Às vezes ela tem vontade de estar, mas não consegue. Mas ela não consegue por esse. Pode ser coisa de outra vida, pode ser de vidas passadas, né? Que essa dificuldade que a pessoa tem. Então, assim, a gente não pode julgar essas pessoas, porque é aquilo que eu falo, cada um está num grau de evolução, gente, cada um está dando o seu melhor, né? Mas se aquilo te incomoda, então tenta, vai aos poucos, né? Vai comendo pelas beiradas, vai chegando aos poucos naquela pessoa, vai construindo uma amizade, uma afinidade. Quem sabe você é a chave que aquela pessoa precisa para que você socialize aquela pessoa, ajude ela a se socializar. Eu tiro por mim. Eu sou a pessoa assim que eu não sou muito de festa, porque eu tenho uma dificuldade tremenda, assim, as pessoas que já são meus amigos, que eu convivo, eu tenho muita facilidade, mas assim, pessoas que eu não tenho, eu já tenho mais dificuldade de chegar naquelas pessoas, eu não sei o que eu vou conversar com aquelas pessoas, o tipo de assunto, então às vezes a gente passa para as pessoas essa antipatia, né, mas não é, mas assim, quando as pessoas chegam, vêm, conversam, eu converso, mas é desconfortável para mim? É desconfortável. Porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Né? Eu estou ali entre amigos, a gente brinca, a gente ri, fala besteira, mas está ali entre amigos. Agora, com pessoas que eu não sei quem é, nunca. É complicado. É muito complicado isso. Entra o medo, né? E tem pessoas que têm uma facilidade tremenda, que as pessoas já chegam, dá tapinha nas costas, já ri, tá brincando, como se conhecesse há muito tempo. Então é o que eu falo, cada um tem o seu jeito de ser. Autoconfiança, né? Porque a pessoa já vem trazendo isso das vidas passadas, a autoconfiança nela mesma, sabe? Tem pessoas que têm essa dificuldade de achar sempre que tá. O medo, é o que eu comecei a falar, o medo de errar, o medo do erro de falar. Na hora de falar, igual você falou, por que eu vou falar pra ele? Você ser você mesmo, eu acabei de falar, a gente tem que ser a gente mesmo. Não, é igual uma coisa interessante. Olha como é que as coisas são. As pessoas sempre chegam para mim e falam que elas têm dificuldade em falar para muita gente, para público. Né? Eu sou completamente o contrário. Eu falo, gente. Gente, eu cheguei em Curvelo, devia ter umas 180 pessoas no auditório. Eu simplesmente levantei, falei, dei a minha palestra, e assim, aí às vezes as pessoas chegam para mim, me dá tremedeira, minha boca seca, Falei, gente, eu não sinto nada. Eu levanto ali, você tá entendendo? Eu não sei o que acontece. Eu sei que eu levanto, dou o recado e assim, tranquilamente. Agora, se for para mim numa festa onde eu tenho que
Já é o contrário, eu já me retraio. Você socializar. Eu já me retraio. Né? Então, quer dizer, é o que eu falo. Mas às vezes é onde tem um ponto íntimo, uma intimidade. Ali na palestra, não. Você está conversando uma coisa legal e tal. Mas lá onde tem muita gente, já vai estar pode acontecer de alguma coisa mais íntima entre muitas pessoas. Não sei se é isso. É coisa interessante. Mas a questão dos outros, tudo a gente depende do outro. A gente, para nascer, depende do outro. Para crescer, a mãe da gente precisa de tudo. O pai. Na sociedade, uma empresa que vai pagar meu salário. Quando eu desencarnar, o funeral que vai ver, o outro que vai. Então, o outro vai te colocar lá, vai te tampar. Né? O outro que vai fazer você evoluir, o outro vai fazer você andar, o outro vai fazer você caminhar mais rápido. Mas é justamente isso que, gente, às vezes é isso aqui que Deus está mostrando pra gente. Nós somos uma individualidade, somos, mas nós precisamos da sociedade, porque nós precisamos uns dos outros para tudo. Para você vir ao mundo, um homem e uma mulher, um médico para tirar você, né? Você precisa de alguém para te dar um banho, para te alimentar. Olha aí, tudo, aí você vai desencarnar, alguém para te colocar no caixão, te arrumar, baixar o seladeiro da sepultura, fechar a sepultura. Gente, olha alguém para te esperar depois do mundo. Então, o tempo todo nós precisamos de outra pessoa. Verdade. Nós nunca estamos sozinhos. Amparados. Sempre estamos amparados. Depois que nós somos sempre no pares, né? Andamos sempre em bandos, né? É o que você falou também, para ajudar uma pessoa que tem dificuldade de socializar, a gente precisa fazer o que nós estamos falando aqui, que é não enxergar o defeito daquela pessoa e enxergar na melhor parte dela. Bloqueando a pessoa, né? Nas melhores partes dela. E para ela enxergar e não tecer as coisas boas, né? Aí a gente consegue ajudar, né? Uma fala de Chico, que é um texto que chama Grave Advertência de Chico, fala assim: a arrogância é um prato cheio para os espíritos das trevas. A prece e a humildade são vacinas contra a loucura, os estados de desequilíbrio que dão sanatório, cadeia, suicídio, né? Então nós criamos enfermidades, muitas vezes, com essas coisas que a gente insiste, né? Em apontar, em atacar, em ser arrogante, vou falar dessa forma, ser ignorante, né? Em ferir. Isso pra gente pode virar uma hora enfermidade. Uma enfermidade mental ou física. Porque é energia ruim, a gente está produzindo pra gente mesmo, né? Falando sobre a antipatia que você falou, no livro Inspiração de Emmanuel, fala assim: quando a aversão visite o mundo íntimo de maneira de nuvem, subtraindo-te a paz, lembra-te de que a divina misericórdia situou à frente de tua alma a bendita oportunidade de reconciliação. O espinheiro da antipatia é veneno acumulado pelo ódio no vaso de nossa mente de século a século, conturbando-nos o caminho. Aconselha-te com piedade do Cristo, tanta vez revelada em nosso favor, e compadece-te daqueles que te ensombram alegria. Né? A antipatia está no lar, está na sociedade, e aquilo ali muitas vezes foi colocado para a gente que a gente precisa daquilo, precisa de vencer aquilo, de não criar, construir mais antipatia, né? Construir simpatia. Né? A antipatia está na gente, né? E nós temos que acabar com essa antipatia, né? E pôr para fora a simpatia, né? É uma coisa interessante, porque se você for olhar, gente, se a gente for olhar bem, tá tudo dentro de nós. Antipatia, simpatia, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? A caridade, o amor. Tá lá, basta o quê? Você fazer uma introspecção lá bem fundo de você, buscar e pôr para fora. Né? Tá lá te esperando. E como eu falo, a gente deve instituir com a oração, com a prece e construir simpatia, né? Falando em construir simpatia, tem um texto que chama com esse mesmo título, fala assim: aprenda a sorrir para estender a fraternidade. Carregue suas frases com baterias de compreensão e otimismo. Quem aprende a ouvir com respeito fala sempre o melhor. Quando possível, procure calar suas mágoas, reservando-as para os seus colóquios com Deus. Recordemos, todos necessitamos uns dos outros, e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. Então, é fazer com o outro o que a gente gostaria, que Jesus falou com a gente mesmo, né? E muitas vezes tem-se uma ideia de que ser espírita é ser bom, mas ser espírita não é garantia de ser bom, só porque a gente, né,
muitas vezes procura ter simpatia, né? Na verdade, ser bom é tentar fazer o bem, independente de que seja. Interessante uma história de Chico contando que uma mulher chegou, enfrentou uma fila tal para conversar, né, na atendimento com ele lá e tal. E aí chegou para ele e falou assim: ô Chico, e reclamou falando de uma angústia, que o marido é um homem muito bom, meu marido é muito bom, meu marido é um pai excelente, é um namorado, é um irmão. Tá? Mas o que aconteceu então? O que foi? Ele não é espírita. É o único defeito que ele tinha, é não ser espírita. Aí ele falou assim: então ele não precisa ser espírita. Ele não precisa ser espírita, já está resolvida a situação dele. Ele já é tudo que precisava de ser, né? Ele já tem tudo isso. Então ele é um homem de bem. Então pronto, ele é bom, faz o bem, faz caridade, é bom pai, bom irmão, bom marido, acabou. Agora você tá falando esse negócio de espírita ser bom, gente? Ser bom, o espírita ser bom é obrigação. Sabe tanto, estuda tanto, é sua obrigação ser bom. Porque se você sabe, estuda e não é, então meu filho, você não está sendo espírita. Ó, né? Tem no livro, você está falando, nem sempre, Jorge, porque nós estamos ainda no caminhar, né, da evolução. Nós estamos muito lá embaixo ainda para a gente dizer assim, o espírito tem que ser bom, não. É porque nós falamos, ele não quer dizer que ele é bom, não quer dizer, né? Não tem como. Por enquanto nós não conseguimos isso ainda. Porque Jesus é claro nisso, né? Não só Jesus, como vem nos trazendo aí na pergunta 192, né? Do livro dos Espíritos, pergunta se tudo que você faz, tudo que os Espíritos que vem fazendo de bom, perfeito nessa encarnação, ele já é um Espírito coisa? Não. A perfeição nós nem sabemos o que é ainda. Está lá no 192. Nós nem sabemos o que é a perfeição ainda. Estamos sendo bons. Vocês estão sendo bons. Porque a perfeição, vocês nem sabem o que é uma perfeição. Tem várias nuances nessa chamada perfeição, nós nem sabemos onde ela está ainda. Então, o espírita, ele, igual eu falei ontem, é um movimento. Ele não tem obrigação. Porque senão a gente está taxando o espiritismo como as outras religiões. O espírita nós estamos estudando e tentando melhorar, porque já está, né? Nós somos espírito, verdadeiro espírito, é aquele que está no caminho. Tentando melhorar. Agora, nossa obrigação, né? Nem Jesus falou, vocês são obrigados a me seguir. Ele não falou isso. Eu estou ensinando para você, para os discípulos, vocês são obrigados a ser como eu. Não. A fazer. Olha, quer dizer, andava com Jesus. Tá uma boa nova. Eu andava com Jesus e eles eram como? Cada um com seus problemas. Todos eles tinham seus problemas. Tanto é que eu li uma historinha, né? Ele falando, né, que tivesse santo na terra como um palestrante. Se o palestrante fosse tudo que ele fala, tudo que nós estamos falando aqui agora, se a gente trabalhasse, você não estaria aqui, nem nós estaríamos num plano muito melhor. Nós estamos falando para nós mesmos, estamos falando para muita gente escutando, para essas pessoas que estão escutando hoje, para sentir, para saber mesmo que nós estamos falando para nós mesmos. Nós somos muito imperfeitos ainda, estamos aí no caminho, para não desistirmos nunca, né? Porque aí nós vamos conseguir. Porque a obrigação, por enquanto, nós não aguentamos não, Jorge. Essa obrigação aí, vamos deixar para... mais um pouquinho para frente. Tem um texto de Emmanuel aqui, eu vou correr um pouquinho que ele está no final, que chama Imagens. É interessante. É sabido que o pensamento é vida, e sendo vida é corrente de energias criadoras gerando formas e realizações. Em razão disso, estamos quase sempre influenciados ou dominados por aquilo que nós mesmos pensamos. Nesse texto Imagens é legal porque ele fala assim aquelas imagens que a gente formula quase sempre equivocado com a atitude dos outros. A gente vê um casal passando na rua, todo dia memorando, esse casal está indo fazer alguma coisa. Então, tipo assim, a gente já coloca o destino deles. Uhum. Então, ver um empresário rico, cheio, com a empresa com 1000 funcionários, esse cara... O que ele fez para conseguir esse dinheiro todo? Está sonegando para ficar rico, esse cara está roubando, esse cara está vendendo droga, etc.
Mas não pensa que aquele cara dá emprego, ele está mantendo, ele está ajudando várias famílias. 4, 5 horas da manhã. Por mais que está pagando pouco, mas ele está mantendo ele. Para chegar ali, ele ralou, passou fome, ele estudou, ele passou raiva, ele fica dia e noite ali, que é a vocação dele, que é o mundo dele, e a gente tem que respeitar isso. Então, assim, é isso que nós estamos olhando o outro e não estamos vendo isso. A questão é essa, né? Já está no final aqui, e temos aqui tem um outro título, um outro texto que é Opiniões, que Emmanuel fala aqui, que é loucura a gente achar que tudo que a gente faz tem que ter aprovação do outro, né? A gente achar que nós temos, tudo que a gente faz, os outros têm que pensar bem da gente, é o contrário agora. Né? E aí fala assim, sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos. Jesus não agradou a todos, como nós vamos agradar, né? Não tem como. E tem um outro texto importante no final aqui, que é de Fonte Viva, que fala assim, a boa parte. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças a boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que nós evoluímos. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. A gente falou no começo, a gente tem que buscar sempre isso, tentar naturalmente tentar não ver o defeito. É difícil, mas tentar buscar a luz daquela pessoa. Que aquela pessoa tem uma luz. E muitas vezes a gente está buscando aquela luz, a gente vai pedir um favor, a gente vai pedir vai conviver com aquela pessoa para aprender um serviço, né? A gente sempre tem que procurar a luz do outro e não procurar o defeito do outro. Como vemos o outro? Nós temos que ver o outro como um irmão que também é imperfeito, que não interessa a imperfeição dele para a gente, né? Eu vejo dessa forma. Nós temos que ver o outro como ele é. E aceitar. Assim como o outro está vendo a gente como nós somos. Ver a parte boa. Procurar ver a parte boa. E procurar ver a parte boa. Parar de ficar sempre buscando o lado negativo das pessoas, o lado ruim das pessoas. Entender que somos todos, né, irmãos. Estamos todos no mesmo barco. Todos num planeta de provas e expiações. Não tem um lugar que não tem santo. Né? Então a gente tem que ver isso. E como eu falo, Maria escolheu e não será tirada, o que a gente escolhe para a nossa vida como propósito, isso ninguém tira da gente, né? Assim como a gente fala que os degraus que a gente consegue subir, nós não estamos nem conseguindo subir degrau ainda, mas o que a gente consegue avançar, acabou, ninguém tira da gente. A todo conhecimento do que você vai adquirindo, acabou, ninguém tira. Aquilo é do espírito, né? Então já está ali, aquilo é conquista do espírito. Né? Então aquilo ali fica no perispírito dele para as próximas encarnações serem utilizadas. Né? O caminho da gente, igual eu falei ontem, né? Eu falo sempre assim. O caminho, o meu mundo é meu mundo. O caminho que eu vou traçar é meu, só meu, não de mais ninguém, entendeu? E os do Jorge, o seu. Porque o objetivo é um só. A gente pensa que não. Todos nós no planeta Terra, todos nós no universo, temos um objetivo, um único objetivo. E a gente, inconscientemente, a gente está indo caminhando, senão a gente estaria todos nós estagnados, parados. Mas nós temos esse objetivo. Nós sabendo, muitos não sabem qual é o objetivo, mas estão caminhando, estão lutando para consertar alguma coisa. Quem não sabe, né, está no seu íntimo, né, e todo mundo lutando. E o Jorge diz: você errou, ok, levanta, né, Jorge, sacode a poeira e bota por cima. Se o outro não gosta de você, é ele que é o problema, é dele, não é seu, entendeu? É você que tem o seu mundo, o seu mundo você tem que construir. É isso que eu penso. Não ver que o mundo, a gente tem mania de ver que o mundo é perverso, igual uma outra fala de Emmanuel. A gente não procurar ver a perversidade do mundo. Porque a gente está vendo a perversidade do mundo nosso mesmo.
Nós aqui estamos colocando perversidade. O mundo está no lugar certinho, nós estamos passando o que a gente precisa passar, com o governo que a gente precisa, com a família que a gente precisa, com os amigos que a gente precisa. Você já viu quando você está com raiva o mundo está cinzento? Quando você está feliz o mundo é azul? Vamos saber, não é? A gente vê o mundo todo escuro, né? Quando você está muito feliz o mundo está todo claro. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Ana, obrigado pela sua participação. Obrigado, Reinaldo, obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Agradeço a alegria de participar. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Meus amigos, nos ajudem na divulgação da doutrina espírita colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-01838. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa, fiquem todos com Deus.